A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com grande prazer e satisfação que estamos aqui para divulgar aos amados irmãos a mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Antes de nós entrarmos em cada tópico da nossa lição e seus subitens, eu já peço a você que tem nos acompanhado, compartilhe nosso vídeo, divulgue esse trabalho, esse subsídio que é extremamente importante para você que tem participar da Escola Bíblica Dominical, você professor. Então compartilhe o vídeo, divulgue o nosso trabalho, pois fazemos com o maior carinho, com toda a satisfação. Caso você é a primeira vez que tem visto esse vídeo, acesse o nosso canal, AD Belém Pinda EBD, faça a sua inscrição, ative o sininho, para que quando fizermos ali as nossas postagens, nossos vídeos, você possa recebê-lo em primeira mão. Nossa aula de hoje é a lição de número 8, ela traz por título O Exílio de Davi. Uma lição com um tema muito importante que vai trazer verdades bíblicas que vai nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Amém? Bom, nosso textuário, ele encontra-se em 1 Samuel capítulo 22, o versículo 1 e 2, que nos fala o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A nossa verdade prática, ela nos traz o seguinte: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. O objetivo geral desta lição é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Objetivos específicos são 3. O primeiro é caracterizar o exílio de Davi. O segundo é expor Davi e o amor com seus pais. O terceiro é explanar sobre pessoas que morreram por Davi. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Samuel, no capítulo 22, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Meus amados, antes de nós entrarmos em cada tópico, é importante que eu faça essas considerações, essa introdução, para que possamos compreender do que a lição ela vem trabalhando. Então, a nossa pré-aula de hoje, ela tem um propósito grandioso, fazendo uso dos acontecimentos, dos fatos na vida de Davi, para nos mostrar que mesmo em meio a tempestades da vida ministerial ou em qualquer área que seja de nossa vida, lições são tiradas, são extraídas em um propósito único que serve para nos fortalecer. Então, no caso de Davi, tendo perdido a sua esposa porque ele teve que fugir, no caso, então a sua exoneração da sua posição, o fato de ele ter que sair do local onde ele habitava, o coloca em um estado de aflição, um estado de desgosto, porque ele tem que fugir, devido à mente doentia de Saul em querer dar cabo da vida de Davi. Então, Davi em breve assumiria o trono, e esse processo de luta que ele começa a passar o ajudaria a se qualificar ainda mais quando ele viesse a assumir o trono. Então, eu não digo que todos devem passar por momentos difíceis para amadurecer, mas uma coisa que eu posso afirmar é que todos que passam por esses processos de lutas, de dificuldades, essas pessoas acabam saindo muito mais fortes do que entraram nessa condição. Nós podemos ver no caso de Jó. Então, nós podemos ver o fato que Jó enxergou, pôde ver e conhecer o Senhor em meio ao seu estado de dor, em um momento de dificuldade.
Então Jó consegue enxergar o Senhor nessa sua situação de dificuldade. Então, há quem diga que Deus ele fala pelo menos por dois meios. Um meio é por meio da sua palavra e a outra maneira é por meio da dor. Então, algo importante a se dizer é que o Salmo de número 34 é o relato de um homem angustiado que teve em Deus seu refúgio e também as respostas a qual eles necessitavam. Então, tanto que alguns teólogos, alguns estudiosos classificam o Salmo de número 34 como o ABC para a crise. Então, este salmo é o relato do que Davi está passando em 1 Samuel capítulo 21, do verso 10 ao 15, quando Davi foge de Saul e se refugia com o rei filisteu de Gate, chamado pelo seu nome pessoal Aquis. Mas, quando nós olhamos para o Salmo 34, nós vemos ali o nome de Abimeleque, que seria o título filisteu para o rei Aquis. Então este salmo, só para reforçar essa ideia, ele consiste em duas partes, do verso 1 ao verso 10, as lições da experiência, principalmente o testemunho de Davi com as suas próprias conclusões. Então, do verso 1 ao 10 é isso que nós temos, as lições da experiência, né, que Davi tem e as conclusões que Davi tira dessa situação. E do verso 11 ao verso 22, nos ensina que a verdade, a forma de lidar com a vida e enfrentar a crise. E por fim, para fecharmos as nossas considerações iniciais, mesmo em profunda dificuldade, Davi nos convida a bendizer o Senhor em todo o tempo, inclusive em tempos de dificuldade, porque Ele é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Bom, vamos entrar no tópico de número 1, e nesse instante nós vamos falar sobre as características do exílio de Davi. Além da palavra exílio, né, que é até o título desta lição, há uma outra palavra-chave que envolve toda esta lição, que é a palavra lição. E a definição da palavra lição é a seguinte: o que se aprende com um fato passado ou ensinado, né, obtido pela experiência. Então, ou seja, a lição é isso. Você extrai uma experiência pelo fato que você vivencia, que você passa. Outra explicação é a seguinte, né? Além de ser também aquilo que é aprendido pelo aluno. Então, outra coisa que eu quero colocar aos amados irmãos é a explicação da palavra aluno. E aluno, na sua etimologia, quer dizer aquele que não tem luz ou aquele que necessita ser nutrido. Então Davi, ele foi ungido rei e em breve ele assumiria o seu posto como rei. Sendo assim, necessitava de mais aprendizado. Então é visto que Davi, ao cuidar das ovelhas de seu pai, ele foi muito destemido, corajoso também, ele foi assertivo em seus atos, além também da sua atuação com o gigante Golias e todas as batalhas que Davi enfrentou. Porém, ele passaria por esse processo doloroso que seria, talvez, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais explicativa, seria o método ao qual Deus usaria para forjar ainda mais o grande rei, o grande futuro rei de Israel, né? Ele estaria, em dado momento, rodeado por muitos outros homens em estado igual ou pior que ele, em estado de amargura. E o que nós vemos também no texto, quando se lê essa questão que havia vários homens amargurados de espíritos e endividados, no original, em hebraico, nós temos ali o radical, o verbo tzok. E tzok, ele vai relatar exatamente isso, ou seja, dificuldade. Tzok, ele traz a ideia de opressão, angústia, aflição, problemas, ok? E que Davi estava vivenciando tudo isso pelo fato de ter que fugir
no caso de Saul. Então, nós vemos aqui, lá no capítulo 22, logo o verso 1 e do verso 2 em diante, nós vemos este relato, né? No verso 2, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, ele se fez chefe deles. Então, Tzok vai trazer essa ideia de dificuldade da alma, uma tristeza profunda, um desgosto grandioso. Tanto que essa frase, né, homens angustiados no hebraico se diz Ishmatzok, né, ou seja, homens com angústia da alma. Esse era o estado que Davi se encontra. Eu consigo ver uma grande lição em cima disso, de que maneira é que quando alguém é colocado, posto, levantado para cuidar de outras pessoas, no caso de Davi, Davi cuidava das ovelhas de seu pai. De repente ele estava sendo forjado para cuidar de uma nação inteira. Eu consigo enxergar que é uma lição valiosa e grandiosa aqui. Que para que possamos cuidar de alguém, para que possamos cuidar de um povo, devemos pelo menos ter vivenciado ou de alguma forma ter uma compaixão grandiosa por cada uma dessas pessoas a qual você estará à frente. Então o escritor nos coloca que os liderados de Davi deviam sofrer com ele. É essa questão que o escritor coloca na nossa revista. E até uma verdade, mas ao mesmo tempo, Davi vivia na pele o mesmo que cada um desses homens estavam vivenciando. Paulo nos relata algo muito semelhante sobre as lutas, e eu trouxe alguns versículos aqui, mas eu quero ler tão somente um em especial, que está lá em Romanos, no capítulo de número 5, ele nos coloca assim, no seu verso 3 e verso 4. Nos diz assim a palavra do Senhor, Romanos 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E assim Paulo discorre com outras colocações. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, tem algo semelhante. Também vemos em Tiago, no capítulo 1 e versículo 3. Foi com tal base que Davi treinou um exército leal, com seus valentes, que esses homens fariam qualquer coisa por ele. Então, dessa maneira, seus dons de líder foram sendo desenvolvidos cada vez mais. Então, de mesmo modo, entrando sobre o assunto da nossa lição, que ele vai entrar sobre a questão da confiança do liderado e também dos seus líderes. Então, assim, deve ser um líder, um ensinador, um transformador de vidas. Então, há quem diga, isso aqui é um relato que eu quero fazer, que um antigo professor, ao entrar em sua sala de aula, ele sempre tirava seu chapéu porque ele dizia consigo que ele não sabia se diante dele ali estaria à sua frente alguém que seria maior do que o imperador. Essa era a posição desse professor. Só que esse professor ele não sabia que em sua sala havia um aluno que, quando adulto, abalaria o mundo inteiro. No caso, esse aluno era Martinho Lutero. Então, o líder em si, ele precisa ter esse sentimento ou essa expertise de promover o crescimento dos seus liderados também. Então, Davi mudou a vida daqueles homens do mesmo modo como Jesus transforma a vida de todos aqueles que se achegam a ele. Tanto que Davi, diante dessa situação, ele é colocado como um tipo de Cristo, por transformar, por trazer esperança a esses homens. Um líder, ele deve ter isso no seu coração e querer transformar, fortalecer os seus liderados. Em cima disso tudo, a gente consegue ver o que Jesus também fez e continua fazendo. Então, Jesus, todos aqueles que chegam a Jesus, e eu quero dar algum exemplo aqui, por exemplo, aquela mulher decaída, ela foi transformada e tornou-se uma missionária. Digo da mulher ali que, ao invés de dar água para Jesus, ela quis tomar da água que ele poderia dar a ela. Nós vemos ali em João 4,
Essa mulher, então, ao encontrar com o mestre, ela foi transformada, se tornou uma missionária. 11 homens foram feitos, de novo, foram criados novamente. Incessantemente, eles marcharam com o seu espírito transformado para incontáveis milhões de batalhas em favor da verdade divina. Ou seja, 11 dos maiores benfeitores da raça humana, porque tiveram um encontro com o mestre. Então Davi proporcionou àqueles homens um sentimento verdadeiro para lutar, sendo para eles um grande exemplo. E a pergunta que se faz e que não se quer calar é: será que os liderados na igreja têm se espelhado ou desejam de alguma forma ser semelhantes como seus líderes? Esse é um questionamento aí. Então Paulo, ele foi imitador de Cristo e encorajou muitos a serem imitadores dele também. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1, nós vemos isso claramente. Bem conhecido dos irmãos, essa passagem onde Paulo exorta que todos devem ser imitadores dele, como ele assim é de Cristo. Então, Paulo ele traz essa colocação, essa visão. Outro versículo, assim que quem deseja reinar com o Senhor Jesus, até a frase final da nossa revista, ele coloca que deve sofrer também como ele sofreu, 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso de número 12. Bom, isso aqui são algumas considerações do tópico de número 1. Lembrando aos irmãos que é um subsídio, algo que vai auxiliar o amado nas questões das lições. O tópico de número 2 vai falar sobre Davi e o amor com seus pais. Paulo nos encoraja sobre o respeito aos pais. Né? Em Efésios 6, se nós lemos Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3, nós vamos ver isso muito claramente. Marcos capítulo 7, verso 10 também, onde nós vemos Jesus repreendendo os fariseus, fazendo citação de Deuteronômio 27, 16, porque ali os fariseus estavam colocando uma lei, um outro costume ali, sobre a questão do uso corban das suas propriedades, mas Jesus ele traz lá de Deuteronômio 27 e 16 algo muito maior do que aquela tradição que eu quero ler com os irmãos aqui. Deuteronômio 27 e 16, ele nos diz assim: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Então Jesus refuta claramente essa tradição aí dos judeus. Davi, sabendo do desafeto de Saul e temendo pela vida de seus pais, os envia a Moabe como forma de protegê-los. Todos nós sabemos que Davi, tanto seus pais, seus avós, descendem de Moabe. Então, é o momento em que Davi recorre a esse laço da sua genealogia para então proteger seus pais devido a essa fúria de Saul. A revista coloca bem esse ponto, tanto que não vou entrar em tantos detalhes. Davi, então, quer proteger seus pais. Então, ele teve o cuidado com seus pais. De mesmo modo, assim deve ser todos os que atuam na obra do Senhor. Todos os cristãos devem ter isso dentro da sua mente e do seu coração. Esse cuidado com os pais. Então, o mesmo cuidado que Davi teve. Assim devem ter todos os servos do Senhor. Êxodo 20, verso 12, ele vai nos relatar ali no Decálogo, que é os 10 mandamentos, que o 5º mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo ele vai falar sobre isso como sendo este o primeiro mandamento, mas na verdade ele é o 5º mandamento ali
no Decálogo, nos 10 mandamentos. E aí entra uma colocação. Alguns podem pensar, como pode ser o primeiro sendo que é o quinto? Todos nós sabemos que as tábuas da lei, né, como eu já coloquei aqui no plural, são 2 tábuas. A primeira com 5 mandamentos e a segunda também com outros 5. E dentre esses 10, Paulo ele aponta, os teólogos eles entram num acordo, mas até há uma certa divergência, que uns entendem dessa maneira, outros já não, e que o fato de Paulo colocar como primeiro mandamento com promessa é pelo fato de ele estar na primeira parte do Decálogo. Outros já entendem que não, que na verdade esse primeiro mandamento com promessa é o primeiro mandamento que as crianças deveriam guardar e compreender bem. De uma ou de outra forma, isso é um mandamento a qual é aprazível, é agradável aos olhos do Senhor. Então isso deve ser mantido e cuidado, não é verdade? Nós vemos isso aí também pelo exemplo de Jesus ao referir-se a Deus Pai, né? Então João 6:38, João 4:34 e João 5:34. Tá certo? O tópico de número 3, ele vai abordar sobre outro ponto importante, que é morrendo por Davi, ok? E também os seus outros 3 subitens. Quando nós lemos Romanos no capítulo 13 e o verso de número 7, isso vem à minha mente porque nós estamos falando de líderes e liderados, ok? Então, bem em Romanos 13 e 7, alguns irmãos costumam traduzir essa passagem bíblica de uma maneira errônea. Então, alguns são tentados a usar este texto bíblico isolado para infligir a seus subordinados um estado servil por meio do medo, né? Alegando que tal atitude ela é bíblica. Talvez você possa pensar que esse assunto esteja deslocado de todo o texto que estamos tratando, mas é só uma colocação que eu quero fazer sobre esta questão. Não estamos entrando com nenhuma visão contrária à liderança de maneira alguma, mas o que eu quero mostrar é que alguns momentos, ou em boa parte do tempo, a liderança pode estar equivocada e querendo infligir esse estado de subordinação através do medo. E não é assim. Então, por que eu estou colocando isso? Para que a igreja possa ter em mente, para que os líderes possam ter em suas mentes, que o modelo de liderança é o modelo de Cristo. A história de Davi vai relatar isso, que esses homens estiveram com ele de livre e espontânea vontade, porque confiaram nele, não é verdade? E isso vai retratar a postura de Saul, né? Então, após o evento que Deus o ter reprovado, ele passa a agir pelos seus impulsos. Pelo fato de ele desobedecer a ordem dada ali de exterminar todo aquele povo, Deus acaba rejeitando Saul. E desde então, ao saber que ele estava sendo rejeitado, Saul passa a agir ao seu bel prazer. Então não basta estar na posição de um líder, porém devemos agir como tal, né? Não basta receber honras, mas que essas honras sejam autênticas, baseado na total integridade da pessoa, do líder. Pegando Saul e Davi, eu também quero entrar sobre a questão da liderança de Jesus. Então Jesus, ele não possuía título algum, né, e tampouco estava na posição dos fariseus. Mas era notório ao povo que Jesus se sobressaía em relação aos doutores da lei e aos príncipes dos judeus. Então Mateus capítulo 7, do verso 28 e 29, nós vemos isso claramente. J.M. Price, em seu livro A Pedagogia de Jesus, ele faz um relato do que escreveu Sherwood Eddy sobre o Mestre Jesus. Então ele escreve o seguinte, que Jesus não teve exércitos, nem cargo público, ele não buscou ser influente e sempre voltou suas costas para posições, para o poder, para exibições de milagres baratos. No entanto, ele viera para transformar o fanático judeu
para mostrar ao filósofo grego a sua verdade, para vencer o orgulhoso romano e assim transformá-los. A ideia da liderança é essa: transformar o seu líder, ser um norte, um meio, um facilitador, um auxiliador, um orientador, né? Então, a exigência de honra é o sintoma de que algo está errado na liderança. Então, quando Paulo escreve em Romanos 13, como eu citei, ele tinha em mente as autoridades do Estado, como relata o pastor Hernandes Dias Lopes, e que esta submissão, né, aos governos deveria ser não imposta pelo medo, mas pela consciência de que Deus os instituiu como tais. E sendo assim, deveria-se, por meio da consciência sã, por meio do entendimento, que é bom obedecê-los, para que haja ordem, porque Deus assim os institui e ao servi-los com a mente sã, estariam servindo a Deus também. Então, de mesmo modo, os líderes na igreja de hoje devem entender, como já falei já aqui, a liderança deve ser feita nos moldes da liderança de Cristo. Davi não impôs nada sobre aqueles homens, todavia esses homens quiseram servi-lo, pois viram sinceridade em seus atos e o desejo de cada um daqueles homens eram os mesmos desejos do futuro rei de Israel. E o interessante é que esses homens, eles sabiam que Davi confiava neles e que eles, de mesmo modo, poderiam confiar em Davi. Então, no âmbito ministerial, não deve existir favores almejando uma coisa aqui ou acolá. Embora que exista sim, tá, irmãos? Entre uns e outros, uma maior afinidade, né? A gente vê um exemplo muito claro disso, Davi e Jonatas, também a família de Abiatar, como é colocado na revista, né? E de mesmo modo, isso pode acontecer em nossos dias, como relata Provérbios 18 e 24, eu trouxe na nova tradução da linguagem de hoje, e esse versículo ele nos fala assim, que algumas amizades duram, algumas amizades não duram nada, né? Mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então, é comum, é normal que possa existir esse tipo de afinidade, mas a liderança ela deve ser um norteador, um facilitador para todos os seus liderados. E aqui, então, para nós entrarmos na nossa conclusão, eu quero fazer a leitura da conclusão da revista, que nos fala assim, que Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1 e 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Meus amados, essa é a nossa lição de hoje. Espero que o irmão, que a irmã possa compreender bem o assunto aqui, que em meio a dificuldades tiramos lições e que essas lições são proveitosas para todas as coisas, inclusive, e essa é a visão, para o trabalho ministerial, para todos aqueles que atuam na igreja. Espero que você tenha gostado e que Deus possa abençoar a todos e um forte abraço.